Tempo para pensar. Wall Street fecha a semana com bolsas em queda, mas sem o nervosismo causado pelo risco de recessão. Pode contar, CNI apura em janeiro mais confiança do empresariado do que em todo o ano passado, com crise externa e tudo. A hora e a vez. O primeiro-ministro britânico diz em Davos que o momento é de reformar os organismos financeiros internacionais. E o balanço da semana agitada no mundo financeiro e quais devem ser os preparativos para as próximas, nós vamos discutir com o economista sênior do Dresdner Klein Wort, Nuno Câmara, direto de Nova York. Boa noite, Nuno. Boa noite, Sidney. O comentarista Jorge Vidor está com a gente ao vivo nessa edição. Eu sou Sidney Rezende e o Conta Corrente começa agora. Ufa, que semana! As bolsas mundo afora despencaram, depois subiram até com alguma euforia. E afinal é sexta-feira. É aniversário de São Paulo, não tem pregão na Bovespa? É aniversário de Tom Jobim, que pode marcar o dia para se lembrar daqui para frente o nascimento da Bossa Nova. Então o Conta Corrente começa diferente, num clima de happy hour. O homem que vai atrás de mandinga de amor, coitado do homem que vai. E com o mote da Bossa Nova, Ana Carolina Raimundi foi conversar com Itamara Corax, uma brasileira eleita a quinta melhor cantora de jazz dos Estados Unidos pela revista Downbeat, ao lado de ninguém menos que João Gilberto, o pai da música que o mundo considera um jazz, a brasileira. Itamara, quem são suas referências na Bossa Nova? Olha, eu sou apaixonada por Jobim, Antônio Carlos Jobim e Luiz Bonfá, João Donato, com Marcos Valle, Edu Lobo e o próprio Baden. Acabei conhecendo num programa de televisão. Seu orixá, amor só é bom se doer. Boa noite. Agora que o clima melhorou um pouquinho, a gente volta ao noticiário sem tanto nervosismo. As apostas de um novo corte de 0,75 ponto percentual na taxa de juros americana foram descartadas em Wall Street depois da melhora nas bolsas. Os índices encerraram a semana com relativa estabilidade hoje, fecharam em queda. Apreensivos pelo que virá na próxima semana, os investidores preferiram vender. De Nova York, Ana Camanducaia. O presidente George Bush, mais uma vez, pediu pressa na aprovação do pacote de estímulo econômico, que segue para a Câmara na semana que vem e depois para o Senado. Bush disse que a esta altura seria um erro fazer emendas à proposta. Na segunda-feira, o presidente deve falar mais sobre a economia do país em seu pronunciamento anual no Congresso. O mercado também aguarda ansioso a decisão do Fed sobre a taxa de juros, marcado para a próxima quarta-feira. A expectativa é de um corte de 0,25 ponto percentual ou de meio ponto. Nesse clima, os investidores preferiram se desfazer das posições. O setor financeiro também preocupa. A avaliação de Wall Street é que os problemas do setor não foram resolvidos e que outras baixas contábeis devem aparecer pela frente. O anúncio de que o Goldman Sachs pode demitir perto de 5% de seus funcionários, cerca de 1.500 pessoas, só reforçou a tese. Pela manhã, parecia que a sessão seria novamente de ganhos. O otimismo vinha da Microsoft, que registrou lucro e vendas acima do esperado no segundo trimestre e aumentou a previsão anual. E também da Caterpillar, que teve alta de mais de 10% no lucro do quarto trimestre. Mas no fim do dia, o índice Dow Jones caiu 171,44 pontos, ou 1,38%. O S&P 500 perdeu 21,46 pontos, recuo de 1,59%. E a Bolsa Tecnológica Nasdaq teve queda de 34,72 pontos, ou 1,47%. O acordo fechado entre a Casa Branca e os líderes da Câmara nos Estados Unidos para a aprovação do pacote de estímulo à economia americana impulsionou os preços do petróleo em Londres e em Nova York. Enquanto o risco da recessão provoca forte volatilidade na cotação do petróleo, há quem acredite que a desaceleração da economia americana
não vai provocar uma queda acentuada no preço da commodity. Para Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, o valor médio do barril deve se manter entre 75 e 85 dólares nos próximos 2 anos, mesmo que a demanda caia expressivamente nos Estados Unidos. Em Davos, na Suíça, Gabrielli afirmou que o custo de produção do petróleo em poços novos é mais alto do que nos poços já estabelecidos e que a crescente demanda pelo produto na Índia e na China não deve ser afetada por uma crise americana. Na Europa, a mesma história de Nova York. As bolsas abriram em alta, mas inverteram a tendência durante o dia. As fraudes contra o banco francês Société Générale pesaram sobre as ações do setor financeiro, que lideraram as quedas desta sexta-feira. Mas as baixas foram amenizadas pelo fortalecimento das ações do setor tecnológico. De Londres, Maria Luísa Abbott. As bolsas europeias abriram em alta nesta sexta-feira, mas perderam o fôlego. A maioria dos principais índices nacionais terminou o dia com pequenas baixas. A fraude no banco francês Société Générale pesou sobre o sentimento dos investidores e o assunto dominou as conversas no mercado hoje. A agência de classificação de risco de crédito, Moody's, baixou a nota de solidez financeira do Société Générale. Nesse cenário, as ações do setor financeiro lideraram as quedas nas bolsas europeias. Entre elas, as de outro banco francês, o BNP Paribas. Já o grupo financeiro Fortis, o maior da Bélgica, caiu mais de 10%. As altas no setor de tecnologia compensaram as quedas. Entre as ações que mais subiram estão as da sueca Ericsson, fabricante de equipamentos de telecomunicações, e as da finlandesa Nokia, que fabrica celulares. A decisão do Banco Central Europeu de manter a taxa de juros na última reunião da autoridade monetária, no dia 10 de janeiro, não deve impedir a retomada do crescimento do bloco. Quem disse foi o presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, e acrescentou que o BCE vai fazer qualquer coisa para assegurar a estabilidade dos preços no médio prazo e, além disso, manter a credibilidade da instituição. De volta ao mercado, as bolsas asiáticas registraram o melhor pregão dos últimos 5 anos nesta sexta-feira. O pacote econômico para estimular o consumo nos Estados Unidos foi uma injeção de ânimo que os investidores precisavam. Na China, as ações também avançaram, mas a bolsa registrou a pior semana de negócios em quase uma década. Em Tóquio, o desempenho da bolsa hoje foi o melhor desde 2002. No Brasil, o dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,17%, cotado a R$ 1,787. Com a Bovespa e a BMF fechadas, por conta do feriado em São Paulo, o fluxo do mercado de câmbio ficou bem limitado. Esses são os primeiros assuntos para a nossa conversa com o nosso convidado, o economista sênior do Dresdner Kleinfort, Nuno Câmara, que fala direto do escritório da Globo em Nova York. O comentarista Jorge Vidor participa também da entrevista. Nuno, boa noite. Com relação ao mercado americano, esse risco de recessão, você que está aí em Nova York, o que sinaliza já nesse fechamento de semana? Qual é a expectativa dos investidores por aí? Houve, na verdade, uma melhora bem grande de humor neste final de semana. É claro que hoje os mercados fecharam em baixa, mas como vocês mesmos mencionaram, é o fato de realmente ninguém querer ter posições durante o final de semana, porque realmente esta semana começou bastante negativa. Então, para evitar surpresas, os investidores se desfazem de suas posições no final de semana, mas, sem dúvida nenhuma, o humor melhorou bastante nesses últimos 3 dias. Então, achamos que a próxima semana será relativamente tranquila, a não ser que tenhamos alguma surpresa vinda do Banco Central norte-americano na sua decisão de quarta-feira. Nuno, aqui no Brasil, acho que aí nos Estados Unidos, porque nós aqui refletimos um pouco do que vocês estão pensando aí, havia uma expectativa que na reunião agora do FONC, o Banco Central americano voltasse a reduzir a taxa de juros até de uma forma expressiva. Mas depois chegaram essas notícias de que a baixa do início da semana teria sido um pouco forçada por essa fraude lá no Société Générale, que desencadeou uma onda de vendas na Europa e na Ásia. E, enfim, que talvez a situação não seja tão grave como parecia no início da semana. Qual é a sua expectativa? O Fed reduz a taxa de juros ou não?
Não, nossa previsão é sem dúvida que o Fed vai reduzir novamente a taxa de juros em meio ponto, não só na reunião da semana que vem, mas na outra reunião também. Então esperamos um corte de quase de 1 ponto, na verdade, nas próximas 2 reuniões do Banco Central norte-americano. Nossa expectativa não mudou, apesar deste corte agressivo e inesperado desta semana. Nuno, eu queria também que você passasse um sentimento daí, que você que está no olho do furacão. A Europa, por exemplo, está se preparando para um crescimento esse ano que não ficaria muito acima de 2%. A Alemanha está prevendo crescer 1,8%, 1,9%, e lá não se fala em nenhum momento em recessão. Os Estados Unidos também se prevê aí 1,5%, 2% de crescimento, e os números até ainda não indicam isso. O número de pedidos de seguro-desemprego simplesmente até diminuiu nas últimas semanas. No entanto, parece que está tendo um crash semelhante à década de 30. Por que esse sentimento tão negativo? Não, na verdade, o que se vê é uma série de manchetes bastante negativas, ou seja, os boatos que sempre surgem nessas horas de alta volatilidade. Então, na verdade, é uma grande divergência de opiniões. E, claro, também não há uma convergência muito grande dos dados macroeconômicos. A gente vê que realmente qualquer dado relacionado ao setor imobiliário tem vindo bastante negativo, mas, por outro lado, isso não parece estar afetando de forma tão rápida como o mercado esperava o resto da economia. A nossa percepção, a nossa visão é, desde que o desemprego não aumente, isso realmente não terá sequelas muito graves para a economia. Se realmente houver um aumento de desemprego, aí sim a gente começa a ficar mais preocupado, porque isso pode gerar uma onda de calotes em relação ao empréstimo da casa própria. Mas, por enquanto, vai persistir a incerteza, mas a gente não está olhando para a situação com uma visão tão negativa quanto o resto do mercado. Nuno, alguns analistas brasileiros acham que o Banco Central americano pode estar correndo atrás do mercado, ainda que ele reúna informações preciosas, estratégicas, da realidade, até das consequências da crise imobiliária sobre alguns resultados. A avaliação de vocês qual é? A política de Ben Bernanke está correta para o momento? Sim, nossa visão é, ou seja, claro que visão de retrovisor é sempre perfeita, mas a nossa visão é que realmente eles estão fazendo um excelente trabalho. Eles, na verdade, no início da crise, o Bernanke tinha que ter bastante cuidado para realmente não cortar a taxa de juros muito agressivamente, para não dar incentivo às instituições que tomaram muito risco. Então, realmente, era uma situação de equilíbrio muito delicada com a qual eles tinham que lidar. Ou seja, por um lado, a inflação também não havia caído, por outros sinais da economia não estavam tão fracos quanto o mercado especulava. Então, na verdade, eles estavam olhando para uma situação de equilíbrio instável. E, diante desse cenário, nós achamos que eles estão agindo corretamente. E, Nuno, como é que vocês estão vendo o Brasil daí? Porque, aparentemente, dessa crise nós estamos saindo muito bem, né? As crises passadas, o Brasil enfrentava problemas, o dólar disparava, enfim, havia uma restrição de fluxo de crédito, a situação aqui ficava terrível. E aqui, fora essa oscilação na Bovespa, aparentemente, o Brasil até cresce mais de 4% esse ano. Sim, a percepção aqui fora em relação ao país e a nossa própria visão em relação ao país continua bastante positiva, ou seja, não há aqui ninguém realmente mudando sua percepção em relação ao risco. O Brasil, o país passou por um processo muito importante de mudança da sua balança de pagamentos, realmente se reduziu o montante da dívida dolarizada, o Banco Central tem agido de forma independente, ainda que não tenha essa independência formal, e as políticas fiscais não têm deslizado, ou seja, desde que essas políticas sejam mantidas, a percepção do estrangeiro em relação ao país vai continuar sendo bastante positiva. Então, é muito importante que essas políticas sejam mantidas para que o país passe imune por essa crise, ou continue mais resistente diante dessa crise. Mas a taxa de risco hoje está acima de 200 pontos, né? A gente andou até 160. Tem a perspectiva dela se reduzir diante dessa turbulência toda ou não? Não, no curtíssimo prazo não, ou seja, a volatilidade do mercado financeiro vai persistir e esse canal de contágio para o Brasil continua aberto, mas o importante é que hoje essa volatilidade no mercado financeiro não se traduz em um problema macroeconômico, que era realmente um dos problemas que o país tinha em crises anteriores. Nós não falamos aqui, mas todos os dias eu converso com economistas que comentam a realidade da China. O governo chinês imaginava que o crescimento pudesse ser um pouco menor do que já agora se apresenta. E a China continua realmente uma economia embalada. Nesse sentido, qual é a visão que vocês têm nessa correlação da crise americana com a economia chinesa?
Nossa percepção em relação à China continua bastante positiva. Achamos que o país vai continuar crescendo a taxa de 2 dígitos nos próximos anos. Realmente, eles não têm muita opção, já que com a migração de pessoas do campo para as cidades, eles têm que continuar criando empregos. Então, nossa percepção em relação à China, aliás, em relação a mercados emergentes em geral, continua bastante positiva, o que realmente nos deixa um pouco mais confortáveis diante de todos esses temores em relação à economia norte-americana. Obrigado, Nuno. Voltamos a conversar mais adiante um pouco. Apesar das turbulências no mercado internacional, o empresário da indústria começou o ano mais confiante do que em 2007. Pesquisa da CNI mostrou que o otimismo está em alta há 6 trimestres consecutivos. João Borges. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria foi realizada com 27 setores industriais. Foram consultadas 1.394 empresas, que revelaram estar mais confiantes com o desempenho da economia nos próximos 6 meses. O índice de confiança é uma espécie de termômetro para medir o otimismo dos empresários. Quando ele está acima de 50 pontos, significa uma avaliação positiva da economia. E o índice da CNI já está aumentando há 6 trimestres consecutivos. O índice de confiança passou de 60,4 em outubro do ano passado para 61,8 pontos em janeiro. Entre os pequenos empresários, o índice subiu de 58,9 para 61,1 pontos. Entre os médios empresários, passou de 59,5 para 61,7. E entre os grandes empresários, o índice subiu de 62,2 para 62,4 pontos. Para a CNI, apesar da economia ter começado o ano em ritmo forte, ainda é preciso aguardar um pouco para saber se o otimismo dos empresários vai se confirmar. Isso vai depender muito da extensão da crise americana e da evolução da economia doméstica brasileira. Do lado interno, as expectativas são muito boas, o que inclusive está refletindo no índice. Agora, quanto ao lado externo, só o futuro vai dizer. O presidente da Comissão de Orçamento do Congresso, senador José Maranhão, afirmou que o salário mínimo deve aumentar para R$ 412 ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo Maranhão, o número já estava em discussão e deve ser confirmado no relatório final a ser votado quando o Congresso retornar os trabalhos. É um compromisso social que a comissão e o executivo têm com o país e com a classe trabalhadora. Isso já foi objeto de muita discussão com a liderança sindical, de forma que esse número me parece ser já um número definitivo. Presidentes da Bolívia e da Argentina se reuniram hoje em Buenos Aires para firmar um acordo energético que prevê a construção de um gasoduto. O objetivo é quadruplicar a quantidade de gás natural transportado entre os dois países. A Argentina é o segundo maior consumidor de gás boliviano depois do Brasil. De Buenos Aires, Janaína Figueiredo. Os presidentes da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, e da Bolívia, Evo Morales, se reuniram hoje em Buenos Aires para iniciar o processo de licitação para a construção de um gasoduto no norte argentino. O projeto prevê um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de dólares e permitirá o envio de cerca de 28 milhões de metros cúbicos diários de gás boliviano para o norte argentino. A iniciativa é fundamental para a Argentina, que nos últimos meses enfrentou sérios problemas energéticos que obrigaram o governo a lançar um plano de racionamento. Nos últimos dias de 2007, vários bairros de Buenos Aires sofreram apagões que poderiam voltar a ocorrer durante o verão e, sobretudo, nos meses de inverno, quando a demanda de energia aumenta de forma expressiva. Durante sua passagem pela capital argentina, o presidente da Bolívia propôs um encontro com Cristina e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a situação energética regional. Morales assegurou que é necessário encontrar um equilíbrio entre os volumes de gás boliviano exportado para os países do Cone Sul, já que, disse o presidente boliviano, seu país não quer prejudicar ninguém. Apesar da crise energética que assolou o país nos últimos meses, a economia argentina fechou o ano passado com o crescimento da produção industrial. Segundo dados divulgados pelo governo, em 2007, o parque fabril do país cresceu 7,5% em relação ao ano anterior. Bem, vamos conversar com o nosso entrevistado até Nova York. Nuno, há pouco o Jorge Vidor perguntava qual a percepção de quem está aí com relação à economia brasileira diante dessa crise. Por aqui, se tem muita preocupação do risco de amanhã ter um problema energético, um apagão energético. E isso é realmente uma preocupação, até por conta da necessidade de se investir mais em infraestrutura. Quem está olhando daí, está atento também a esse aspecto da energia no Brasil?
Sim, ele está olhando também esse fator, mas realmente a maior preocupação aqui fora é o cenário externo, mas sempre que realmente a discussão se centra numa área mais específica, há uma grande preocupação se realmente o país pode continuar crescendo as taxas atuais sem enfrentar os problemas de sempre relacionados à sua infraestrutura. Então, isso é realmente um tema que volta e meia volta à pauta das discussões, e os problemas de energia na África do Sul têm mais ainda trazido essa discussão para o centro, aqui para o foco do investidor estrangeiro. Então, assim que a crise aqui fora melhorar um pouco, temos certeza absoluta que esse tema será muito importante para o investidor estrangeiro. Mas também tem essa notícia positiva da descoberta de grandes reservatórios de petróleo e gás aqui na Bacia de Santos, né, Nuno? Mas eu queria te perguntar outra coisa. Nos últimos anos, as exportações brasileiras cresceram a um ritmo asiático. No ano passado, que não foi até um ano de que a balança comercial tenha dado o melhor resultado, ela até caiu para 40 bilhões de saldo, mas mesmo assim foi um ano de maior crescimento das nossas exportações. Elas cresceram 16,6%. O PIB está crescendo em torno de 5%, então as exportações crescem 3 vezes mais. Isso também se deve à melhora dos preços das commodities, soja, minério de ferro, enfim, dos produtos que o Brasil exporta em grande quantidade, porque é muito competitivo. O que vocês estão prevendo daqui para frente? Será que com essa retração da economia americana, da economia europeia, os preços das commodities vão também cair? O cenário global não é tão negativo como o resto do mercado. A gente não está prevendo uma recessão para os Estados Unidos, então não achamos que realmente haverá uma queda muito brusca do preço das commodities. Consequentemente, temos uma projeção em torno de 12% para o crescimento das exportações. Mas o que ocorre é que, claro, as importações do Brasil vão continuar crescendo a um ritmo ainda mais rápido, o que vai gerar um déficit na conta corrente. Mas em termos de desempenho das exportações, continuamos olhando para um cenário relativamente favorável para os próximos anos. Então, realmente, não estamos muito preocupados em relação ao setor externo. Nuno, qualquer dia desse, eu acho que até em fevereiro, as nossas reservas vão se igualar à dívida externa total. Da dívida externa de longo prazo, de médio e longo prazo, as reservas já passaram. Mas se a gente juntar também a dívida de curto prazo, as reservas devem se igualar, acho que ao longo do mês de fevereiro. Isso vai ter algum impacto na avaliação dos bancos? Sim, sem dúvida nenhuma. A nossa própria aposta continua sendo que realmente o Brasil vai virar grau de investimento ainda este ano. Achamos que realmente, se não fosse esta crise e toda essa percepção, esse alarde em torno da CPMF, isso já teria ocorrido. Então, achamos que uma vez que isso ocorra e o Brasil seja credor externo, isso melhorará muito a percepção das agências de risco em relação ao país. Então, acreditamos que já no terceiro trimestre deste ano, o país se tornará grau de investimento. Bem, obrigado, Nuno. No terceiro dia do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, importantes líderes europeus afinaram o discurso em torno do fim das barreiras comerciais entre os países. Gordon Brown não fez discurso de bonzinho. Criticou a ONU, o Banco Mundial, o FMI e alertou os países ricos que tendem a erguer barreiras comerciais a cada crise. Precisamos garantir que o sentimento protecionista, que é uma reação à insegurança, seja evitado. Os negócios entre os países são regulados pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, que está em plena negociação de um novo acordo para derrubar barreiras que ainda existem, principalmente dos países mais ricos, impedindo a entrada de produtos agrícolas dos países em desenvolvimento. Pois hoje o presidente da OMC disse que, diante da crise, os ricos estão mais flexíveis. Foi a intransigência dos ricos que se negavam a cortar subsídios agrícolas e abrir seus mercados que fez países em desenvolvimento liderados pelo Brasil e pela Índia se unirem para impedir um acordo que só favorecia os ricos. Pascal Lamy disse que uma nova proposta agrícola deve ser apresentada nos próximos dias. Os ricos sabem que têm que ceder se quiserem concluir as negociações, disse ele. E o resultado é que hoje o jogo do comércio internacional deve ficar mais justo. O ministro Celso Amorim acha que o acordo deve ser fechado logo, para aproveitar a oportunidade, mas não acha que obrigatoriamente precisa ser antes da eleição americana. Então não é dizer que eu saio agora ou nunca mais saio, eu não acredito nisso, mas evidentemente seria muito melhor sair agora, melhor do ponto de vista do comércio multilateral, melhor para evitar a recessão.
O diretor-gerente do Fundo Monetário, Dominique Strauss-Kahn, disse que a instituição vai se mexer para retomar sua influência. Agora, o FMI pretende cuidar não só dos países em desenvolvimento, mas também dos Estados Unidos e dos demais países ricos do mundo. Segundo o Kahn, esta é a forma de contribuir mais efetivamente para a prevenção de crises, como do mercado hipotecário americano, e de ajustar também a instituição aos novos tempos. Leia-se globalização. Bem, nós estamos chegando já próximos do encerramento e antes de encerrarmos, vamos voltar para Nova York. O Nuno Câmara, nosso convidado. Nuno, um tema e uma palavra. Imune à crise ainda não, bem mais resistente a choques externos, sem dúvida nenhuma. É muito importante que o Banco Central continue agindo de forma independente e que não haja deslizes do lado fiscal para que a percepção do investidor estrangeiro em relação ao país se mantenha positiva. Estes sim são os pilares para deixar o país mais resistente a choques externos. Muito bem, obrigado, Nuno. Uma boa noite para você. E os preços agrícolas subiram com força no Brasil no ano passado, impulsionados pela alta das commodities no mercado internacional. Como falamos aqui já no Conta Corrente Especial, que vai ao ar neste fim de semana, Jorge Vidor entrevistou 2 economistas que são referência quando o assunto é inflação e agricultura. Estamos nos referindo a Luiz Roberto Cunha e José Roberto Mendonça de Barros. Eles preveem mais pressão dos preços agrícolas para este ano. Vou perguntar para o Vidor, não é? Porque afinal de contas ele mostra lá nesse programa um gráfico em que a gente vai adiantar aqui se esse pique de inflação a partir de meados do ano passado, que efeitos tem? O que acontece, Vidor? O gráfico, eu acho que ele vai mostrar bem, viu, como os preços subiram no atacado no ano passado, exatamente no segundo semestre, olha, ele vai lá em cima. Então, isso vai se repetir esse ano ou não? Mas isso vocês só vão ver na Conta Corrente Especial, que você fosse contar, né? Revelar o segredo. Então, muito bem, obrigado, Vidor. Lembrando que o Conta Corrente vai ao ar no sábado, às 1h30 da tarde e às 8h30 da noite. Obrigado, Jorge Vidor, pela sua participação. Boa noite, principalmente para vocês que acompanharam. Domingo também, às 9h30 da manhã. E 9h30 também, tá? Claro, domingo tem a repetição. Nós despedimos com as imagens dos 450 anos da cidade gigante, cidade poderosa e econômica que está se renovando, que é São Paulo. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana.